Hoje nós estamos no capítulo 27, onde vai falar sobre a lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofiade. Vamos ao capítulo 27, então? Então vieram as filhas de Zelofiade, filhos de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noá, Ocla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntavam contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio de sua família? Portanto, não teve filhos. Dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofiade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão da herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a ela a herança de seu pai. Falará aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então farei passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança perante a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isso aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus prediz a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Portanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar as águas, diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Gades, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair, o que os faça entrar, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apacenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dar-lhes à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresenta-se perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e segundo a sua palavra entrarão ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. E no capítulo 27 nós vamos ver a coragem para questionar e buscar por justiça das filhas de Zelofiade, né? As filhas de Zelofiade não aceitaram passivamente uma situação que parecia injusta. Elas então se posicionaram com respeito perante os líderes e então buscaram ali os seus direitos, buscaram por mudanças justas, né? Então elas conseguiram ali receber um acolhimento e ser incluídas por parte de Deus, né? O acolhimento e a inclusão por parte de Deus. Deus ouviu o clamor daquelas mulheres em uma época em que elas não tinham voz nenhuma. Ele mudou a lei de herança para protegê-las, e isso nos prova, né, que Deus, ele não é indiferente às nossas necessidades. Ele se importa com a gente. E nós também vamos ver nesse capítulo 27 o pensamento no futuro e no coletivo. Moisés, quando descobre que vai morrer, sua primeira preocupação não foi consigo mesmo, e sim com o povo. Ele pediu a Deus um líder para que as pessoas não ficassem desamparadas, né? Então, isso aqui nos ensina o valor do desprendimento e da liderança servil. Devemos nos preocupar com o legado que nós iremos deixar para as nossas próximas gerações, né? E aí, nós vamos ver uma transição de Moisés para Josué. Essa transição vai ser saudável e organizada.
A passagem de liderança de Moisés para Josué foi feita de forma pública e pacífica, e com a bênção do antigo líder. Destaca aqui, para nós, a importância de saber o momento certo de passar o bastão na liderança de um projeto, da igreja, né? Então a gente deve saber que vai ter uma hora em que a gente vai precisar, né, passar o bastão, garantindo que o trabalho continue crescendo, para que a obra continue crescendo, para que a obra de Deus não pare.